Com quase 20 anos, mudei-me da Alemanha para uma pequena cidade no Texas, com uma população de 17 mil habitantes. O local ficava a quase 2 horas de carro da cidade mais próxima. Como uma ávida amante dos animais ao longo da vida, me envolvi com a sociedade humanitária local e com o abrigo de animais. Lá aprendi, para meu horror, que todos os animais selvagens que precisavam de ajuda estavam sendo sacrificados porque não havia ninguém que pudesse assumir as missões de resgates. Avançando um ano e graças ao gracioso apoio dos escoteiros e escoteiras, tive um resgate totalmente construído com recintos, gaiolas e instalações necessárias para obter uma licença de reabilitação de vida selvagem do Estado. Após uma minuciosa fiscalização, também recebi ajuda e doações da população local, como cobertores, ração e caixotes. Durante uma dessas visitas, conheci Richard. Ele era um típico caipira, morando no interior, dependendo principalmente da caça e do cultivo de sua própria comida. Quando estava na cidade, ele deixava qualquer comida extra que sobrasse para meus animais. Nos anos seguintes, ele frequentemente aparecia para ajudar, cortando árvores, consertando coisas e fornecendo suprimentos. Ele era um bom amigo e conversava por horas sobre questões pessoais. Richard era um cara rude e, embora se gabasse e exagerasse, sempre foi respeitoso e educado comigo. Ele era apenas um bom amigo para quem eu sabia que poderia ligar quando precisasse dele e vice-versa. Richard era um pai solteiro que morava com os pais, que o ajudaram a criar seu filho depois que a mãe fugiu por causa de algum vício em drogas. Encontrei seu filho algumas vezes e o observei crescer. Quando ele era adolescente, eles frequentemente apareciam depois de assistir a uma exposição de armas, carregando rifles e se gabando de sua coleção de armas. Eu me sentia muito desconfortável durante essas visitas. Você não vê muitas armas na Alemanha e acabando no Texas. Essa foi uma grande parte do meu choque cultural. Ainda não me acostumei depois de morar neste país por mais de 30 anos. Um dia, Richard veio deixar alguns ossos para os cachorros e começamos a conversar. Naquela época, nos conhecíamos há cerca de 5 anos. Foi então que esse fator assustador entrou em ação. Ele havia consumido alguns cogumelos e estava estranhamente chapado. Ele começou a me contar como gostava de ir à cidade e pegar garotos de programas negros. Ele começou um discurso racista horrível que me chocou, mas ele estava tão envolvido que simplesmente continuou falando, descrevendo como ele havia levado 2 deles para casa em 2 ocasiões diferentes, para seu trailer na propriedade de seus pais, e depois os colocou no chão. Ele fez coisas terríveis, terríveis demais para serem repetidas aqui. Ele então descreveu como tirou a vida de cada um, os torturando de maneira cruel. Ele queimou seus corpos ainda vivos e espalhou os restos mortais para os animais. Depois que ele saiu, fiquei simplesmente atordoada. Depois de contar ao meu marido, decidimos que era apenas uma de suas histórias inventadas. Não era possível que aquilo era real. Não tem como ele ter feito tudo isso. E nós nos convencemos disso. Nós o confrontamos sobre isso no dia seguinte, quando ele estava sóbrio, e ele apenas riu, confirmando que inventou isso depois de assistir a um filme de terror. Avance mais 5 anos. Ele conheceu uma mulher e começou um relacionamento. Eu encontrei Tammy algumas vezes e gostei dela imediatamente. Ela era calorosa, extrovertida, doce e atenciosa. Eles se casaram e perdemos contato por mais de 1 ano. Presumi que eles estavam na fase de lua de mel e estavam simplesmente satisfeitos um com o outro. Então, um dia, ele me mandou uma mensagem dizendo que Tammy foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 4 e meu coração se partiu por eles. Mandei uma mensagem para ela, perguntei como ela estava e não estava preparada para o que ela me disse a seguir. Pouco depois de se casarem, Richard mostrou sua verdadeira face. Ele começou a abusar dela, a controlá-la e, eventualmente, a manteve confinada no trailer contra sua vontade. Ela não se atreveu a pedir ajuda e tentou fugir porque ele prometeu acabar com ela se o fizesse, e ela não duvidou nem por 1 segundo. Para completar, ela disse que Richard se recusou a pagar pela quimioterapia e literalmente a proibiu de continuar,
Ela disse que decidiu fazer isso de qualquer maneira e iria à clínica no dia seguinte. Prometi a ela que conversaria com Richard naquele momento e veria qual era o problema. Na manhã seguinte, Richard me enviou uma mensagem informando que acabara de encontrar sua esposa morta na cama. O câncer deve tê-la matado. Ele disse que não houve autópsia e que ela foi cremada em 48 horas e pronto. Acho que não preciso descrever o que estava passando pela minha cabeça. Eu não queria acreditar que ele teve participação na morte de sua esposa, mas os sinais de alerta eram inegáveis. No entanto, eu não via que havia algo que eu pudesse ter feito, questioná-lo e arriscar que ele se voltasse contra mim. Falei com a polícia sobre isso depois que ela foi cremada. Entrei em contato com os pais dela e contei o que eu suspeitava. Porém, nada foi feito e não me deram ouvidos. Tudo que eu sabia era que não queria mais ficar perto dele. Felizmente, ele nunca mais tentou entrar em contato comigo depois disso, e eu certamente também não o procurei. Avançando para dezembro de 2021. Um amigo em comum me enviou uma mensagem com um link para uma notícia que dizia que o gabinete do xerife do condado de Erie investigava 2 mortes, pai e filho. Supostamente chateado porque seu pai o excluiu de seu testamento, atirou e matou seu próprio filho em 14 de dezembro e depois apontou a arma para si mesmo. O xerife do condado de Erie, Matt Coates, disse que os policiais foram chamados ao local por volta das 22h30, depois que o avô da vítima descobriu os corpos dentro de sua casa. Richard Calendrini Jr. aparentemente estava jogando videogame quando seu pai entrou na sala e atirou nele. Matt Coates não deu uma declaração oficial sobre o assassinato, dizendo que o caso ainda está sob investigação. Ele disse que o assassinato teve a ver com dinheiro e o testamento do avô. As autópsias de ambos os homens estão pendentes. Meu coração parecia que iria parar. Parecia que eu estava no filme errado. Eu precisava descobrir mais para poder processar isso. Então entrei em contato com a ex-mulher de Richard, não com a mãe de seu filho. Ele se casou mais uma vez entre a mãe do filho e Tammy, e ela ainda nem sabia do ocorrido. Conversamos durante horas sobre seus abusos e sua grandiosa personalidade narcisista, suas histórias de assassinato, como ele quase a matou e como ela escapou no último minuto. Meu mundo inteiro desabou. Como eu poderia ser amiga de uma pessoa assim há mais de 20 anos e não perceber o quanto cruel ele era? Isso abalou minha capacidade de confiar profundamente em meu semelhante. Decidimos que ela iria entrar em contato com o xerife e informá-lo sobre os garotos de programas que ele supostamente assassinou e sobre nossas suspeitas sobre o falecimento de Tammy. Richard havia contado a ela sobre 3 assassinatos, um a mais do que me contou. Infelizmente, o xerife não deu o menor interesse. Não houve relatos de pessoas desaparecidas que se enquadrassem nos supostos crimes naquela época. Ele disse isso imediatamente, sem nem mesmo pesquisar. Não há nada que possa ser feito ou provado em relação à morte de sua esposa. E definitivamente não há interesse público suficiente para prosseguir com o assunto. E esse foi o fim de tudo. Ficarei basicamente com uma grande dúvida até a morte se meu amigo de mais de 20 anos era um verdadeiro serial killer. Às vezes penso o que passava pela cabeça dele enquanto conversávamos. E se ele tinha algo reservado para mim durante toda a nossa amizade. Esse é o meu terror. Obrigado por ouvirem. Há uma história que minha irmã e eu não gostamos de compartilhar. Quero ousar contá-la pela primeira vez. E isso me assusta. Tenho medo que essa pessoa veja esse relato. E não sei do que ele é capaz. Eu realmente não sei. Sinto que não o conheço. Falei para minha irmã que ia mandar a história daquele dia. Ela autorizou. Nos momentos mais difíceis da pandemia, morávamos em Santa Mônica. Meu pai é mexicano e minha madrasta também é. Mas minha mãe, que não vemos há anos, desde crianças é completamente americana. Ela não fala uma única palavra em espanhol,
Ela não gosta da nossa cultura. Bem, ainda não entendo como ela pôde viver 3 anos com meu pai, mas aconteceu. Faz muito tempo que não a vemos, como já lhe disse. Nem sabemos onde ela mora, mas visitamos minha tia Megan, irmã dela. Ela não mora muito longe de nós, aliás, mora muito perto. Ela é uma boa pessoa, muito religiosa, muito gentil. Ela gostava de nos receber e preparar refeições que, segundo ela, minha mãe gostava. Ela falou conosco sobre como a família era legal antes de tudo se arruinar, antes de tudo acontecer. Ela estava se referindo a um evento que amaldiçoou, mas nunca compartilhou totalmente conosco. Nunca soubemos o que aconteceu. E em algum momento, naquela época, ela nos pediu para parar de visitá-la, pelo menos por um tempo. Achávamos que era porque estávamos em pleno auge da pandemia e, embora nos cuidássemos muito e só saíssemos para vê-la, era compreensível que ela estivesse com medo. Mas depois ela nos disse que não era isso, era outra coisa, algo mais importante. O filho dela estava voltando para a cidade e ela não achava que seríamos uma boa influência. Ela não queria que tivéssemos nenhum contato com ele. Ela nos disse que nos avisaria quando pudéssemos ir visitá-la. A verdade era algo que não gostávamos. Acho que em algum momento alguém pensou a mesma coisa sobre nós, que seríamos uma má influência, e no nosso caso apenas porque éramos mexicanos. Então não gostamos do motivo que ela nos deu para não conhecermos nosso primo, que também era apenas alguns anos mais velho que nós. Eu pelo menos queria muito mais contato com a família da minha mãe, mas tentamos respeitar essa decisão. Um dia vimos eles passando pela nossa casa. Um dia de sol no meio da tarde, minha tia e seu filho, um jovem de quase 2 metros, forte, um pouco acima do peso, mas muito forte, vestido completamente de preto e cabelos penteados. Seu rosto parecia ser muito amigável. Ele ria enquanto parecia estar contando algo para minha tia que estava andando muito séria. Acho que quando ela percebeu que estava passando pela nossa casa, acelerou o passo, como se não quisesse que os víssemos. Eu me perguntei se meu primo sabia que morávamos lá. Será que ele sabia que existíamos? Então começamos a vê-lo mais. Quase como que por sorte, tropeçamos nele, ou talvez caminhássemos com muita vontade de encontrá-lo. Morávamos não muito longe de trilhas para fazer caminhadas nas montanhas, e numa pandemia foi a única coisa que fizemos, dar um passeio lá quando praticamente ninguém mais o fazia. Foi nossa única chance de tirar as máscaras e respirar. Meu pai e minha madrasta trabalhavam muito em casa. Então eu e minha irmã íamos a alguns lugares, alguns pontos que têm uma vista espetacular da cidade. E numa dessas ocasiões, quando estávamos prestes a chegar a uma delas, num caminho pouco frequentado por muita gente, vimos o meu primo a caminhar atrás de nós. Ele estava indo mais longe nas montanhas. Embora desta vez estivesse usando máscara, era impossível não reconhecê-lo. Minha irmã e eu nos viramos para nos ver. Pensamos quase a mesma coisa, que era um sinal, que talvez devêssemos abusar um pouco da sorte e caminhar na mesma direção que ele havia seguido. Esse poderia ser o dia em que, por acaso, conversaríamos com ele e acabaríamos contando que éramos seus primos. Então nós caminhamos muito tempo sem encontrar um único sinal do meu primo. Era como se ele tivesse andado muito rápido. Não havia como tê-lo perdido. Estava começando a escurecer e estávamos pensando em desistir e voltar para casa, quando vimos algo entre as árvores, algo que acho que nunca tínhamos notado antes. Tenho 90% de certeza de que, em algum momento com meu pai, já estivemos lá e nunca vimos uma casa, uma casinha em ruínas, sem portas nem janelas, feita de madeira. Naquela época, tudo o que fazíamos era assistir a filmes de terror. Minha irmã estava mais interessada do que nunca nessas coisas. Então ela caminhou em direção à casa antes que eu pudesse dizer a ela para tomar cuidado. A casa tinha um cheiro horrível, como excremento e lixo. Senti que era claro que alguém morava ali, se refugiando. Um sem-teto ou algo assim. Não parecia nada seguro. Minha irmã estava explorando o local quando parou, cobrindo a boca com as 2 mãos. Quando fui ver o que ela tinha, ela estava apenas olhando para algo dentro de um quarto. Fui até o lado dela e olhei para aquele lugar escuro. Olhei para o quarto que ela estava olhando.
Estava claro que alguém morava lá. Havia um cobertor no chão e uma cadeira. E havia algo na cadeira. Parecia ser uma boneca. Não tinha braços nem pernas, estava de costas para nós, mas de frente para uma janela que dava diretamente para o caminho por onde havíamos chegado. Como se ele fosse um espantalho para quem passasse. Achei que fosse uma pessoa. Quase me matou de susto, disse minha irmã. Ouvimos alguém se aproximando pela porta dos fundos. Alguém estava movendo uma espécie de lençol. Não tínhamos verificado lá, então não sabíamos se havia alguém. Minha irmã e eu corremos para nos esconder. Fizemos isso, mas tentando não fazer barulho, embora parecesse impossível, com aquele piso de madeira que estava prestes a afundar no chão. Antes de chegar à porta da frente, notamos alguém se aproximando e entramos em uma pequena sala que parecia que tinha sido o banheiro algum dia. Ironicamente, era o único lugar que não fedia em toda a casa. Estava cheio de poeira, como se ninguém nunca tivesse entrado lá. Parecia que ninguém entrava há anos. Empurramos a porta e ficamos em silêncio. Minha irmã olhou por baixo dela e notei que quem estava passando usava botas, como as do meu primo. Era ele. O que ele estava fazendo ali? O que ele estava procurando? A verdade é que definitivamente não era hora de sair e surpreendê-lo, de dizer que éramos uma família. E foi só nesse momento que começamos a pensar nos avisos da minha tia Megan, no medo que ela tinha de que o conhecêssemos, ou que ele nos conhecesse. Paramos um momento e enquanto isso o ouvíamos conversando. Com as mãos tentávamos sentir ou reconhecer o que havia naquele banheiro, porque não conseguíamos ver nada. Estava completamente escuro. O que podíamos sentir eram mãos, braços, pernas e uma cabeça de plástico. Que diabos era aquele lugar? Meu primo estava conversando. Ele estava conversando com alguém. Foram alguns segundos ouvindo a voz dele e ficando com muito medo. Imaginei que ele estava maluco, que estava lá sabe-se lá desde quando, que fingia conversar com os bonecos que estavam ali por algum motivo. Meu primo era louco. Ele voltou de um hospício. Quando estávamos trancados lá, dezenas de teorias foram desenhadas na minha cabeça. Mas havia outra pessoa lá. Alguém estava respondendo a ele. Algo lhe disse que pessoas haviam entrado. Então ele disse para ir nos procurar, que tinham que nos encontrar. Senti todo o meu sangue gelar naquele momento. Eu estava muito assustado. Eu me preparei para defender minha irmã com minha vida, para que ela pudesse escapar. Minha irmã colocou a mão na minha boca e me fez lembrar da respiração que faço quando começo a ter crises de ansiedade. Então faço de tudo para conter minha respiração. Ouvimos passos pela casa, os do meu primo, passos pesados, e os de outra pessoa, alguém que parecia andar com muletas ou algo parecido. Então os ouvimos sair da casa. Deixamos passar alguns minutos, nos perguntando se seria seguro sair, se eles estariam lá fora, escondidos, nos esperando. Já estava completamente escuro e não podíamos perder mais tempo. Além disso, pensamos em meu pai e na minha madrasta. Certamente eles estavam começando a se preocupar, então saímos bem devagar. Caminhei em direção à porta da frente, mas minha irmã deu alguns passos para dentro da casa e eu não entendi o porquê. Ela viu alguma coisa. Aí ela saiu correndo e me puxou para trás dela e nós o fizemos. E antes de chegar ao caminho principal, me virei para olhar aquela casa uma última vez. Chegamos à trilha, de lá corremos a toda velocidade para baixo. Senti que meus joelhos estavam fracos, que não conseguiria parar, que cairíamos a qualquer momento. Finalmente chegamos à luz do caminho que indicava que estávamos nas trilhas principais. Dali vimos a cidade inteira, com toda a gente abrigada em suas casas e eu juro que desejo com toda a minha alma estar na minha e nunca ter saído. Vimos pessoas ao longe também voltando e começamos a caminhar, finalmente respirando com calma. Minha irmã de repente começou a chorar de uma forma que eu nunca a tinha visto fazer, nem mesmo quando ela era criança. Ela chorou cheia de medo, tremendo. Perguntei-lhe o que ela tinha e ela disse que foi dar uma olhada na sala onde tínhamos visto aquela coisa, aquele boneco ou boneca do tamanho de uma pessoa na cadeira. Quando ela entrou,
Ela não estava mais lá. Eu não sabia o que era, mas já tinha plena certeza que foi aquilo que disse ao meu primo que estávamos ali, que era para ir nos procurar. Percebi então que quando me virei em direção à casa, quando corríamos para voltar, vi que aquela janela estava vazia. O que quer que estivesse lá já havia se levantado ou sido levado embora. E sim, poderíamos pensar que meu primo levou, mas a questão é que ouvimos duas vozes. Ouvimos duas pessoas andando em lados diferentes da casa enquanto nos procuravam. E houve mais duas coisas que nos mantiveram com medo durante os meses seguintes. Primeiro, meu primo descobriu onde morávamos. Ele foi nos procurar em casa todos os dias durante 2 semanas, mas minha madrasta disse a ele que não nos conhecia, que só ela morava lá. Durante essas semanas nem ousamos olhar pela janela com medo de que ele nos visse, porque não sabíamos o que ele faria, ou se vimos algo que não deveria. A segunda coisa foram as histórias que ouvimos sobre as trilhas, embora não tenhamos ido novamente, pelo menos não até alguns meses atrás, quando nos aventuramos lá de novo. Durante aqueles meses de pandemia, em alguns grupos de mensagens com amigos da escola, lemos sobre algumas crianças que se reuniam para ir às montanhas à noite e diziam que tinham visto algo andando ao longe, uma espécie de coisa meio humano, meio boneco, que rapidamente desapareceu na escuridão ao vê-los. Minha irmã ainda sonha com aquilo. Ela acorda gritando muitas das vezes e até andando pela casa falando algumas coisas estranhas. Já eu, às vezes quando chego em casa sozinho à noite, ouço algo andando atrás de mim, algo arrastando uma perna. Mas acho que é só minha mente pregando uma peça em mim. Me lembro como se fosse hoje. Era 15 de agosto de 2006. Minha família foi à casa da minha tia em São José do Rio Preto, por volta das 4 horas da tarde. Eu e minha prima estávamos na casa de minha tia. Os outros membros da família haviam saído. Eu estava na área dos fundos quando ouvi barulhos vindo de dentro da casa, então fui ver o que era. Vi que a porta do quarto da minha prima estava entreaberta e um odor muito ruim parecia sair do quarto. Fui me aproximando e olhei pela brecha da porta. Notei que no chão havia um círculo feito de giz e dentro vi que tinha uma grande estrela como se fosse um pentagrama. Em cada ponta da estrela havia uma vela preta. Ouvi minha prima falar algumas palavras enroladas que, por sinal, não entendi quase nada, mas percebi que parecia um tipo de invocação e era o que realmente ela estava fazendo. Aquela cena foi algo muito perturbador que arrepiou meu corpo por inteiro. A casa da minha tia era muito escura e só favoreceu o ambiente aterrorizante daquele momento. De repente, uma fumaça preta e com um odor insuportável surgiu atrás da minha prima como se fosse mágica. Me assustei tanto com aquilo que quase derrubei um vaso de flor que ficava perto da porta. Algo então diz: "Você me chamou?" Minha prima responde: "Sim, chamei porque necessito de sua ajuda." Então eles começam a dialogar. E nesse momento eu basicamente não estava acreditando no que estava vendo. Aquilo perguntou a minha prima: "O que eu poderia fazer por você?" Minha prima diz: "Necessito que mate uma pessoa para mim. Eu sou uma pessoa meio lerda e somente naquele momento comecei a pensar que a criatura era um demônio, pois apenas demônios teriam poderes para esse tipo de coisa, pelo menos é o que imagino." "O que me darias em troca?" Isso perguntou a ela. E minha prima respondeu: "O que você quer?" "Algo precioso, algo puro e de grande valor." Aquela coisa respondeu: "O que seria?" E ele disse: "Uma vida inocente, um recém-nascido." Até hoje não acredito que ouvi ela dizer aquilo, mas ela disse: "Feito então." Então a criatura olha para frente e diz: "Diga ao garoto que é feio espiar." Nessa hora meu coração gelou e praticamente urinei, sem nem ao menos perceber. Fiquei duro de medo e comecei a tremer. Então a criatura sumiu e os 2 vasos de flores que tinham ao lado murcharam, como se toda a vida das flores tivesse sido sugada.
Voltei ao normal e entrei no quarto e perguntei à minha prima o que ela tinha feito. Então ela me disse que fez uma espécie de pacto com um demônio. Perguntei o porquê de ter feito aquela idiotice e ela não me respondeu. Juro que nesse momento minha única vontade era de bater nela. Então ouvimos minha família chegar em casa, paramos de conversar e arrumamos tudo correndo para ninguém ver. E fomos para a sala e fingimos que nada aconteceu e tudo ficou normal, ou pelo menos era o que pensávamos. Acontece que aquilo veio cobrar o que era seu por direito e me arrepio todo só de digitar, mesmo sabendo que Deus está ao meu lado. Minha prima não tinha como pagar o que prometeu a aquele ser e ela estava sendo atormentada por esse demônio. Procuramos várias igrejas para tentar ajudá-la, mas nada deu certo. Desde o início de tudo, ela sabia o que estava fazendo, ela não era nenhuma idiota. Porém aquilo estava judiando dela, ela estava sofrendo calada e sozinha. Então, um certo dia, estávamos todos na casa da minha tia novamente. Foi quando, alguns minutos depois, estranhei por minha prima não ter ido falar comigo como sempre fazia. Então fui ao quarto dela e bati na porta. Ninguém disse nada. Perguntei à minha tia se ela realmente estava em casa e minha tia disse que sim. Então pedi licença e abri a porta. Quando abri, gritei. Não sei se gritei de pavor, medo ou tristeza. Minha prima havia amarrado uma corda no teto e retirou sua vida. Ela também deixou uma carta em cima da mesinha que dizia: "Me matei porque não tenho como pagar o que prometi. Estou sendo atormentada dia e noite e para não trazer problemas para vocês, minha família, resolvi que isso era o melhor a se fazer. Peço desculpas por deixar uma dor em todos, mas achei que seria o certo. Quero que saibam que os amo muito e quero que rezem por mim, mesmo eu já não estando mais presente. Na noite após o seu enterro, eu tive o sonho mais lúcido que já tive. No sonho, aquela mesma fumaça apareceu e ela saiu dela. Eu sentia como se ela estivesse no meu quarto, mas não conseguia acordar. Perguntei o porquê de tudo aquilo e ela não respondia. No sonho, ela me entregou um papel que dizia: "A dívida foi paga", e sumiu. Depois disso, somente me lembro de acordar de manhã com uma vontade enorme de chorar, e chorei. Desde aquele incidente, minha família jamais entrou no quarto da minha prima. Ninguém jamais ousou tirar qualquer coisa de lá de dentro. Apenas eu tenho a coragem de entrar lá novamente, e quando eu entro lá, sinto uma presença horrível e desgastante. Até hoje eu não entendo o porquê dela ter feito o que fez. Ela sempre foi a filhinha do papai, e sempre teve tudo do bom e do melhor. Queria poder dizer que ela está descansando em paz, mas tenho minhas dúvidas, infelizmente. Para poupar vocês de muita enrolação, irei tentar ir direto ao assunto, apesar que vai ser um pouco difícil. Sou um peruano de quase 40 anos atualmente e sinto que meus dias estão chegando ao fim. Então resolvi relatar para alertar certas pessoas do que o diabo pode fazer em sua vida. Apesar de não saber se foi com ele que fiz o pacto, atualmente moro no México, para ser mais preciso, no estado de Durango. Mas isso basicamente começou quando eu ainda morava no Peru. Eu desde muito jovem trabalhei em obras com meu padrasto. Trabalhava basicamente por um prato de comida. Era tudo o que ele me dava como salário. Minha mãe era basicamente uma viciada e nunca deu amor tanto a mim quanto aos meus irmãos. Eles eram horríveis. Para você ter uma pequena noção, meu irmão mais novo, Miguel, morreu atropelado por uma carroça e ela nunca sentiu a dor da perda. Ela nem sequer foi ao enterro do meu irmão. Ela também vendia minha irmã para meu padrasto em troca de drogas, e isso é o motivo de eu odiar eles com toda a minha força. Um dia, já cansado daquela vida, meses após minha irmã ter falecido devido a uma forte pneumonia, decido fugir. Não tinha noção de para onde iria. Até mesmo o Brasil eu cogitei, mas o idioma é muito diferente do meu. De qualquer forma, não foi possível sair do país.
Não naquele momento. Fugi para a cidade de Juliaca, onde basicamente fui escravo novamente por quase 2 anos trabalhando com animais. Por sorte ou milagre, como queira chamar, conheci um homem muito generoso com aproximadamente 60 anos na época. Seu pai era mexicano e sua mãe alemã, e ele estava a passeio na cidade quando eu o conheci. Eu o ajudei localizando um lugar em específico e lembro que ele foi a primeira pessoa na minha vida a perguntar se eu estava bem. Não estava bem. Nessa época eu estava pele e osso e não tinha dinheiro nem para comprar um grão de feijão. Também já tinha experimentado todo o mal que você possa imaginar de uma pessoa que mora nas ruas. Sofri coisas que nesse momento nem quero expor por vergonha. Ele foi o único que parou para ouvir minha história de vida até hoje. Após eu lhe dizer tudo o que passei tendo apenas 12 anos, ele pegou e disse: "Pega suas coisas, você vai para o México comigo depois de amanhã." Eu olhei para ele e disse: "Eu não tenho nada, nem sequer uma moeda." Ele olhou para mim com os olhos que ainda me lembro até hoje. Pegou minha mão e me levou até onde estava hospedado. Logo depois me mandou tomar um banho e logo em seguida apareceu com algumas roupas grandes que cabiam 2 de mim. No momento que escrevo isso, estou rindo, pois tomei banho com a água da torneira, já que não sabia ligar o chuveiro. Logo após isso, ele apareceu com um prato cheio de frutas e foi a primeira vez que comi tão bem em tanto tempo. Pulamos para o dia em que estou indo para o México, que não foi basicamente depois de amanhã, como ele disse. Demorou algumas semanas para ele poder me levar com autorização do governo. De qualquer forma, já no México tive vida de rei. Eu não trabalhava, somente estudava, e o senhor que me adotou, que não irei revelar o nome por motivos pessoais, foi maravilhoso comigo. Foi um verdadeiro pai que nunca tive. É uma pessoa que eu daria tudo para ter de volta comigo. Porém, como nada é maravilhoso para sempre, meu pai acabou falecendo quando eu tinha 19 anos. Foi um infarto fulminante. Seus filhos biológicos, que eram praticamente homens e mulheres mesquinhos e nojentos, me expulsaram sem eu sequer saber se tinha direito a algo ou não. E então lá estava eu na rua novamente. Eu tinha um dinheiro que havia economizado, porém não queria gastar sem saber o dia de amanhã. Preferi ter um prato de comida em vez de uma cama para passar a noite. Nesse momento eu estava procurando que nem louco um emprego em qualquer lugar que fosse. Acabei achando em uma lanchonete local, mas não era o que eu queria para minha vida. Eu saí do nada para o tudo, e do tudo para o nada em questão de alguns anos. Eu não acreditava que Deus poderia estar fazendo isso comigo de novo. Fiquei 2 anos nessa lanchonete e foi bastante humilhante trabalhar nesse local. Nessa época eu alugava um cômodo e estava razoavelmente bem. Não passava fome, mas não tinha tudo o que queria. Foi quando conheci um amigo em uma festa local e rapidamente viramos grandes amigos. Desde o momento que começamos a conversar, eu notei uma marca em seu braço. Uma marca como se fosse aquelas que fazem para marcar o gado. Perguntava sempre a ele o que era aquilo e ele sempre desconversava. Foi até um dia que passei uma situação humilhante na lanchonete e disse ao meu amigo que não queria mais trabalhar naquele local, que queria minha antiga vida de volta. Foi aí que ele forneceu um emprego em sua distribuidora. Mas antes de me fornecer o emprego, ele me contou o que era aquela marca que eu sempre perguntava. Ele me disse que se eu estivesse disposto, ele me colocaria no topo como ele estava atualmente. Ele me disse que aquela marca era de um pacto que ele havia feito há 5 anos atrás. Era como se fosse uma confirmação do que ele havia feito. Eu ri, pois não acreditava nessas coisas. Ele disse que me levaria quando eu quisesse e que era para pensar bem na proposta. Que ele havia falado sobre isso somente com mais uma pessoa desde que tinha feito o pacto. Naquela noite e posteriormente nas próximas, coloquei no papel toda a trajetória de vida do meu amigo, tudo o que ele já havia me contado sobre sua vida pessoal. Nisso cheguei à conclusão que era meio duvidoso realmente como ele saiu do nada para ter tudo o que tinha em tão pouco tempo. Naquela noite ajoelhei pela primeira vez aos pés da minha cama e pedi para Deus somente uma luz, que ele aparecesse para mim ou de alguma forma mandasse um sinal, que provasse que ele ainda se importava comigo. Mas não obtive nada, nem sequer um sinal.
De maneira alguma culpo Deus pelo que fiz, pois as escolhas foram somente minhas e de mais ninguém. Então, no dia seguinte, faltei no trabalho e pedi para que meu amigo me explicasse como era feito. Pedi mais informações sobre o que aconteceria comigo depois de realizar o pacto. Deixei uma mensagem em sua secretária eletrônica e esperei o dia todo por uma ligação dele na recepção de onde morava. Quando finalmente recebi sua ligação, ele me disse que estava na entrada me esperando. Desci e entrei em seu carro. Ele nos levou sem falar uma única palavra até uma casa muito bonita no sul da cidade, numa área bem isolada. Lá ele apertou a campainha e uma senhora adornada com vários colares e tatuagens abriu a porta. Ela nos disse para entrar e ele se recusou, disse que era para eu entrar que ela iria explicar todo o processo. Lá dentro ela me disse tudo o que eu teria que fazer nesse pacto de sangue e também mencionou o valor que ela cobraria. Exclamei que não tinha aquele dinheiro no momento e ela disse que já estava pago, que meu amigo havia pagado. Não era uma quantia exorbitante na época, mas para mim praticamente um ferrado era $1.500 americanos, pelo que me lembro. Quase voltando atrás, aceitei e fizemos todo o processo. Me senti extremamente perturbado. Senti como se toda a minha luz saísse de mim numa só vez, como estivesse sido arrancado de mim à força. Para finalizar, enquanto eu estava com os olhos fechados, ela cravou um negócio quente em minha barriga. Era a mesma marca que meu amigo tinha, só que no braço. Além disso, também me disse quanto tempo aproximado eu teria para aproveitar até que ele viesse me buscar. Saí e voltei para o carro onde meu amigo estava me esperando. A única coisa que ele me disse depois de eu perguntar como iria lhe pagar foi: "Depois a gente vê isso." Ele me deixou em casa e liguei do telefone público na mesma hora para o meu trabalho, dizendo que me demitia. Naquela noite, uma série de eventos me deixariam praticamente maluco. Senti como se não tivesse vontade de me levantar da cama e como se uma febre muito forte me atacasse. Eu estava delirando enquanto tentava dormir. Eu presenciava a todo momento coisas andando pelo meu quarto e como se estivesse respirando na minha nuca. Apaguei. Somente me lembro de acordar de manhã às 6 horas da manhã em ponto. Depois daquele dia, todas as coisas ocorreram normalmente para mim. Eu estava sem emprego, mas não me importava, pois pela primeira vez em algum tempo eu tinha esperança que as coisas iriam melhorar. Porém, foi tudo ao contrário. As coisas começaram a ficar complicadas e o dinheiro estava acabando. Conversei com meu amigo e ele me pediu para aguentar firme, e enquanto isso me arrumou um emprego em sua distribuidora. Trabalhei lá por 15 dias exatos e fazia um mês do pacto quando recebi uma carta. Era endereçada a mim, enviada pelo advogado do meu pai. Abri e quase caí de costas quando li que era para comparecer ao escritório dele para tratar assuntos pendentes em relação à minha parte da herança. Fui até seu escritório na mesma hora, e lá foi mencionado que meu pai me deixou uma parte da herança. Também mencionaram que eles estavam tentando me contatar há meses e não conseguiam respostas. Eu disse que nunca recebi sequer uma carta para tratar do assunto. Ele cortou e me mostrou o valor que eu tinha para receber. Dava aproximadamente $200 mil na época. Chorei ali mesmo sabendo que o pacto havia dado certo. Só não tenho certeza se era de felicidade ou de tristeza por ter vendido minha alma por $200 mil. Pensei comigo mesmo também se realmente o pacto havia funcionado, porque de certa forma meu nome estava no testamento e um dia de qualquer forma iriam me achar. Nos anos seguintes eu teria minha confirmação. Minha vida estava correndo muito bem. Eu tinha aberto uma fábrica de tecidos na cidade do México e morava com minha namorada em Nova York. Lá ela abriu sua própria loja de roupa, tendo a mim como sócio. Foi quando tivemos a notícia de sua gravidez, eram gêmeos. E nesse ponto as coisas já começaram a desandar. Somente um dos bebês sobreviveu ao parto, uma menina. Minha namorada ficou arrasada com a perda de nosso filho. Ela havia pegado ele no colo. Ele estava bem. Foi algo do nada, ninguém entendia. E naquele momento nem eu, para ser realista. Nem me lembrava do que havia feito. Toda a situação envolvendo o parto e cuidar da neném estava deixando minha namorada diferente de como era.
Algumas semanas depois, ela simplesmente pegou suas coisas e foi embora, deixando somente uma carta, mencionando o quanto que ela queria que eu pagasse por mês a ela e a nossa filha. Aquilo me arrasou. Ela não podia fazer aquilo comigo, mas fez. Passei semanas praticamente deitado, e foi nesse momento em que comecei a avistar uma figura parada no quarto todos os dias. Sempre que chegava perto do que quer que fosse aquilo, desaparecia. Aquela coisa ficava sempre no canto mais escuro possível. Aquilo não se movia, não falava, e não parecia se importar se eu estava com medo ou não. Eu sei que de certa forma aquilo estava ali esperando a hora certa para me levar. Então, pela minha filha, continuei minha vida normalmente, tomando conta das minhas empresas. Me casei e tive outro filho. Dessa vez um menino que nasceu perfeito. Ele sempre foi muito esperto. Ele e sua mãe sempre pediam para eu contar a história de como havia conseguido a marca que tenho na barriga. Sempre disse que foi por conta de uma aposta num jogo bobo de adolescente. Avanço rápido para 2019. As coisas não vão nada bem em casa. Minha filha me odeia, sua mãe me odeia. Meu filho sempre joga na minha cara que sou um péssimo pai. E recentemente descubro uma traição de minha esposa. Meu amigo, que não se falávamos há anos, me liga. Ele me pergunta se eu por acaso avistava algo em meu quarto à noite. Se eu tinha sonhos perturbadores com o que havíamos feito. Digo a ele que isso já acontecia comigo há vários anos, e ele disse que recentemente estava acontecendo com ele, que o prazo do pacto estava se esgotando. Ele disse que todas as noites sonhava que algo o puxava para baixo da cama. Ele chorava enquanto dizia que sua vida estava no melhor momento, enquanto a minha estava em completo destroços. Eu disse a ele para se acalmar que no final iria dar tudo certo. Ele gritou me mandando se foder e desligou o telefone. Tentei ligar novamente 2 vezes, mas ele não atendeu. 1 mês depois, recebo a notícia de que ele havia falecido em Guadalajara. Ele e sua mulher haviam sido vítimas de um assalto. Eles deixaram 3 filhos. Aquilo me perturbou muito, não tenho palavras para descrever o que sentia. Nossa relação estava distante, mas eu o amava como um irmão. Agora avançamos para 2022. Não tenho contato com meus filhos, não tenho esposa, e minhas empresas estão em situação de falência. Minha única companhia é meu gato Mingo e a bebida. Estou completamente em frangalhos e começam a se intensificar as situações paranormais em minha casa. Aquela figura que sempre estava comigo no quarto agora passa a estar comigo em todos os cômodos, seja de dia ou de noite. Ouço passos por todo lado e meu gato praticamente enlouquece o tempo todo. Espero que você nunca entenda o terror que é levantar de madrugada e ver alguém parado ao seu lado. É uma coisa que nunca me acostumei. Ultimamente a vontade de acabar com tudo só aumenta, até a corda eu já havia comprado. Antes disso também pensei em ir a um padre, mas do que adiantaria? Avanço para agora 2024, onde estou no ponto inicial de tudo. Estou morando na rua, muitas das vezes comendo o resto de comida. Esse celular de onde digito é a única coisa de valor monetário que tenho, é por onde vejo as fotos de meus queridos filhos que sempre amei. Os delírios, como meus colegas de rua chamam, estão muito mais frequentes. Vejo coisas e sonho com as coisas que esses demônios irão fazer comigo quando virem me buscar. A partir de agora, somente espero que tudo acabe, que eu morra logo para que esse lixo de vida desapareça. Peço desculpas por ter ficado muito grande, mas encontrei na escrita uma maneira dessas coisas não perturbarem o restinho de paz que ainda restou no fundo de minha mente. Obrigado. Era verão, esperei tanto para poder sair da cidade e visitar minha família nas férias em San Miguel de Allende. A faculdade me encheu de estresse o ano todo. Dessa vez eu queria muito ver meus pais, principalmente minha mãe, porque coisas estranhas estavam acontecendo na residência onde eu estava hospedada, coisas que não queria dizer durante uma ligação. Um exemplo dessas coisas estranhas foi quando eu estava no ônibus para minha cidade natal. Eu havia sentado nos assentos do meio do ônibus,
um ônibus pequeno, e observei cerca de 15 pessoas passarem para ocupar os assentos traseiros. Mas nunca os vi descer e só havia uma saída, a da frente. O fato é que quando desci e olhei para trás não havia ninguém, nem uma alma. Não adormeci um segundo, apenas foquei no celular e foi impossível não notar 15 pessoas descendo do ônibus, principalmente 15 que estavam atrás de mim. O engraçado é que não senti medo quando percebi o que estava acontecendo. Não me senti ameaçada ou que estava em perigo. Foi tão estranho que quase pude sentir que estava segura com aquelas pessoas, embora não pudesse vê-las. Algo me disse que elas ainda estavam lá comigo. Ao descer do ônibus, perguntei ao ajudante do motorista o que havia acontecido com as pessoas que embarcaram depois de mim, e foi então que ele me disse que o último passageiro a embarcar fui eu. Juro que senti uma ponta de medo nesse momento. Não dei muita importância e fui para casa, minha casa. Lembro-me da felicidade da minha mãe ao me ver chegar, depois de passar quase um ano inteiro na cidade sem vê-los. Meu pai estava trabalhando, então tive que esperar até a tarde para vê-lo. Pouco depois de abraçar minha mãe, chegou minha irmã mais velha, que já era professora primária na escola da cidade. Ela havia estudado na mesma universidade que eu, mas não queria aceitar ofertas lá. Ela queria ficar na cidade e ensinar as crianças de lá. Depois de subir e guardar minhas coisas no quarto, resolvi olhar pela janela a casa do outro lado da rua. Eu conhecia perfeitamente todas as pessoas da vizinhança, mas não conhecia aquelas. Aparentemente se mudaram depois que eu saí. Todas eram mulheres. A que podava o jardim, a que regava as flores, a que limpava a casa, todas tinham as mesmas roupas. Era muito parecido com o das freiras, mas elas não tinham nada na cabeça. No jantar, já com o pai e todos juntos, perguntei quem eram aquelas mulheres e foi aí que me disseram que poucos sabiam delas. Pelas roupas, acreditava-se que poderiam ser da igreja ou de algum convento, mas eu já tinha visto muitas freiras e não pareciam ser. No final, nem dei muita importância. Elas eram apenas novas vizinhas e minha mãe me disse que elas eram muito legais. Quando fomos dormir, fiquei no quarto da minha irmã mais velha. Eu não queria mencionar nada para minha mãe. Desde o início, ela ainda estava muito feliz por me ter em casa novamente e eu não queria estragar aquele momento. Por outro lado, como já tinha decidido que iria dormir no quarto da minha irmã, contei-lhe o que estava acontecendo e que a última coisa tinha sido no ônibus com as pessoas que subiram e não desceram. A primeira resposta de minha irmã foi que o cansaço poderia ser o motivo das alucinações, mas insisti até garantir a ela que não era esse o caso. Eu não estava cansada e podia ver perfeitamente as pessoas passando por mim, descartando uma alucinação. Ela acreditou em mim quando lhe disse que ter alucinações era impossível, pois uma senhora olhou para mim e me cumprimentou. Ficou claro que não era uma ilusão como ela disse, e naquela ocasião ela acreditou em mim. Foi então que ela resolveu me perguntar sobre as coisas estranhas que haviam acontecido comigo, tanto na universidade quanto na minha residência, e resolvi explicar para ela. A primeira coisa que contei para ela foi uma coisa que acontecia comigo desde criança, mas eu nunca tinha contado nada. Ao tomar banho, não conseguia sentir a temperatura da água, e muito menos das bebidas, mas sentia o frio, o calor do ambiente e o vento passando pela pele. Também contei a ela que houve momentos em que eu estava cozinhando, e quando me cortei, só senti o fio da faca, mas quando me verifiquei, não vi nenhum ferimento, muito menos sangue. Houve apenas 2 ou 3 ocasiões em que me cortei e não encontrei o ferimento. Somente senti a dor por 1 ou 2 segundos, e depois ela passou. Eu disse a ela que não apenas escondi isso, mas também havia coisas acontecendo com minhas alergias. Eu era alérgica a coisas que deixaram de me afetar com o tempo, como a lactose, por exemplo, e que não foi a primeira vez que aconteceu algo parecido comigo no ônibus. Várias vezes à noite, ouvi a porta do meu quarto abrir e fechar, mas era apenas o som. Às vezes eu olhava para ela e ainda ouvia. A pergunta que minha irmã me faria em seguida era muito óbvia e evidente. Ela me perguntou se eu sentia medo ao vivenciar essas coisas e minha resposta foi não.
Eu sentia que tudo isso era normal, mas não é. E sentir-se assim também não era. Algo estava errado comigo. Minha irmã me perguntou por que esperei tanto para contar tudo isso, principalmente o que aconteceu comigo quando criança. Eu não sabia como explicar o motivo. Só quando percebi que não era minha imaginação, tive um pouco de coragem em contar. Mas ainda assim tive medo de que me considerassem louca ou insana. Eu não queria que meus pais pensassem isso de mim, ou que houvesse algo errado comigo. Ela entendeu meu medo e, como conselho, me disse que pela manhã conversaríamos com minha mãe sobre isso, e, se necessário, mudaria de residência. Mudar de universidade nem sequer foi cogitado, pois eu estava estudando graças a uma bolsa que ganhei. Parar de estudar de repente daquela maneira só significaria que eu teria que pagar para continuar com minha carreira. Para desviar um pouco o assunto e poder dormir tranquila, começamos a contar as coisas que estávamos fazendo em nossa vida íntima. Na manhã seguinte, quando o papai saiu para trabalhar, minha irmã e eu aproveitamos para conversar com minha mãe depois do café da manhã. Contei a ela as coisas estranhas que estavam acontecendo comigo e também outras coisas que não havia mencionado à minha irmã na noite anterior. Contei a ela que vi sombras no meu quarto e ouvi vozes sussurrando meu nome. Mamãe me perguntou se as coisas no meu quarto estavam se mexendo, e eu disse a ela que só tinha conseguido ouvir o barulho da porta sem que ninguém a movesse. E além disso, quando fui para a universidade e voltei, encontrei algumas coisas em lugares diferentes de onde as havia deixado. O mais chocante disso tudo foi quando voltei para o dormitório e encontrei a cama virada de um lado diferente no meu quarto. Sinceramente, naquela manhã, eu não esperava que mamãe me oferecesse uma solução ou soubesse o que estava acontecendo comigo. Mas eu não tinha ninguém a quem contar todas essas coisas. E quem melhor do que minha própria família? Percebi que minha mãe ficou um pouco estranha, nervosa e quase não falava nada. Achei que tinha assustado ela. Então esclareci que não havia nada de errado comigo, já que não fui ferida ou atacada. Depois percebi que ela não estava nervosa e preocupada comigo. Estava escondendo algo, estava pensando se falava ou não. Eu conhecia ela muito bem e sabia que tinha algo por baixo do tapete. Minha irmã e eu insistimos, e foi aí que mamãe resolveu conversar. Ela, chorando, me confessou que durante o parto na clínica, o bebê que havia saído de seu ventre havia morrido e não contaram nada à minha irmã mais velha. Eles esconderam isso dizendo que o bebê não voltaria para casa, porque teria que ficar um tempo no hospital. Dias depois, ela apareceu com um bebê. E sim, era eu. Naquela manhã descobri que na verdade sou adotada, e não filha biológica dos meus pais, como sempre acreditei. Lembro-me de chorar abraçando minha irmã, que estava furiosa com minha mãe, e ela me dizia repetidas vezes que isso não mudava nada entre nós duas. Ela estava certa. Nada mudou entre nós, mas o resto mudou tudo. Queria uma explicação sobre o que estava acontecendo comigo, quem eu realmente era, quem eram meus pais biológicos e por que me entregaram para adoção quando eu era praticamente recém-nascida. Quando minha mãe decidiu nos contar, ela confessou que minha mãe biológica havia morrido no parto e que meu pai cumpria pena de prisão perpétua por cometer diversas infrações sociais, sendo membro de uma seita satânica. Me colocaram num orfanato, pois os irmãos dos meus pais não me quiseram. E pela magia do destino, meus pais visitaram aquele orfanato, e foi assim que me adotaram, desde que eu tinha poucos dias de vida. Perguntei à minha mãe se minha mãe verdadeira também pertencia àquela seita, e a resposta dela foi sim. Ela era praticamente uma bruxa, e fazia coisas horrendas como ela descreveu. Outros membros da seita nunca foram conhecidos, pois as informações coletadas vieram do depoimento de meu pai quando estava preso. Fiquei ressentida com ela o dia todo, tentando assimilar que meus pais, aqueles com quem cresci, não eram meus verdadeiros pais, e aqueles que foram não foram bons. O mais provável é que eu estivesse naquela seita agora. Com a ajuda da minha irmã mais velha, encontramos o local onde meu pai biológico estava detido, não muito longe da cidade. Quando o papai voltou do trabalho, conversamos sobre isso, e eu disse a eles que queria encontrá-lo.
Eles não iam me deixar ir sozinha, mas chateada com eles, só concordei em deixar minha irmã me acompanhar. E assim foi. Depois de passar cerca de 2 horas na estrada, chegamos ao local. Tivemos que insistir para que nos permitissem ver, pois tínhamos que agendar uma visita online, mas como não havia nada na agenda, e depois de falar com o diretor, conseguimos entrar. Quando chegamos à cela dele, ele me chamou pelo nome. Ele sorriu e se aproximou imediatamente, embora não conseguisse se aproximar por causa das grades da cela. E foi quando o policial me perguntou se eu ainda queria ficar com ele naquele lugar, e eu disse que sim. Cheguei a pedir ao policial e à minha irmã um pouco de privacidade. O policial disse que estaria atento caso algo acontecesse. Meu pai biológico era bem velho, mais velho do que aquele com quem cresci. Sua barba era longa e branca e sua pele enrugada. Ele não era completamente velho, mas sua idade já pesava sobre ele. Além disso, naquele momento ele emanava uma energia horrenda. No mesmo momento tive noção de que aquele homem havia feito coisas horríveis, coisas além da minha imaginação. Perguntei-lhe como ele sabia que era eu. E ele me disse que sentia muito, e que era óbvio que eu era filha dele. Ele também disse que sabia por que eu estava ali e que estava passando por coisas que aparentemente não eram normais e não aconteciam com outras pessoas. Ele me perguntou se outras pessoas haviam tentado entrar em contato comigo e eu disse que não. Na verdade, eu nem entendi naquele momento a pergunta. Ele disse que eu era uma mulher muito especial para a seita à qual ele pertencia e que estavam me procurando. Eu não estava interessada em nada sobre o culto, magia ou com o que eles mexiam. Perguntei a ele como poderia fazer com que tudo parasse. Como fazia para parar de ver e ouvir aquelas coisas? Ele me disse que isso nunca iria acontecer, porque eu era uma deles desde o nascimento, alguém importante para a organização, e que graças à saída inesperada da minha mãe, eu estaria protegida por toda a vida. Foi então que comecei a gritar com ele, dizendo que o que ele dizia não passava de lixo e mentiras, que eu não pertencia a nenhuma seita e que ele nem deveria ousar me chamar de filha. Que eu estava ali somente porque não aguentava mais ser atormentada por aquelas coisas. Chamei o guarda para abrir a cela e saí do local com minha irmã. Eu contei a ela o que ele havia me contado. Ela me disse que tudo iria melhorar se eu esquecesse minhas verdadeiras origens e quem eram meus pais biológicos. Quando cheguei em casa, pedi desculpas a quem me criou. Eu disse a eles o quanto os amava e que nada nem ninguém poderia mudar isso. Naquela noite dormi no meu quarto e não com minha irmã. Por alguma estranha razão, algo chamou minha atenção nos vizinhos do outro lado da rua. As mulheres que se vestiam de maneira muito parecida com as freiras. Naquela noite, olhei pela janela. Todas as luzes da casa estavam acesas, mesmo as que davam para o jardim. Foi quando quase 1 hora depois uma van preta chegou e parou bem na frente daquela casa. 3 homens usando balaclavas saíram, aparentemente carregando ferramentas para caça. Eles correram até a porta da casa e forçaram a entrada. Foi realmente chocante. Eu sabia que algo iria ser feito com aquelas mulheres, então acordei meus pais gritando e contei o que tinha visto. Descemos até a sala e olhamos pela janela para confirmar que a van ainda estava lá e que a porta da casa permanecia aberta. Todos os celulares foram deixados no andar de cima e o telefone da casa não tinha sinal quando o peguei para chamar a polícia. Eu disse aos meus pais que iria ligar do meu o mais rápido possível. Minha irmã mais velha não tinha acordado, então subi gritando e correndo. Segundos depois eu estava ligando para o 911, mas algo me impediu. De repente um brilho começou a emanar da rua. Quando olhei pela janela, vi que a van em que aquelas pessoas tinham vindo estava em chamas. O fogo era imenso, quase chegava aos fios de energia. Foi impressionante, já que não se via ninguém ao seu redor. Com o telefone na mão, olhei pela janela até ver um dos homens sair correndo de casa com as mãos e as roupas cheias de um líquido. Foi assustador. Quando me virei, minha irmã estava na porta. Ela me perguntou o que estava acontecendo e, descendo as escadas correndo, contei que alguém havia entrado na casa da frente, mas não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Quando chegamos à sala,
A porta da nossa casa estava aberta e não podíamos ver nossos pais em lugar nenhum. Gritamos e procuramos por eles por toda a casa, até que ficou claro que eles não estavam lá. Peguei meu celular e liguei para a emergência. Disseram que iriam mandar vários carros patrulha para a casa do outro lado da rua e para a nossa. Quando saímos de casa e olhamos para a casa da frente, vimos minha mãe parada na entrada daquela casa e então ela entrou. Ela ignorou completamente os gritos meus e da minha irmã. Observamos enquanto ela entrava na casa e depois as luzes se apagaram. Nem mesmo os da nossa casa estavam ligadas. Quando quis correr para a casa dos vizinhos, minha irmã correu na frente e me deixou para trás. Ela ignorou meus gritos, assim como minha mãe, como se não pudesse me ouvir ou como se não quisesse. Foi quando eu a segui. Embora não tenha corrido, passei lentamente pela van em chamas, com medo de que explodisse a qualquer momento. Cheguei na porta da casa e a única luz era da lua. Resolvi então acender a lanterna do celular e caminhar enquanto ligava para os três, mas ninguém me atendeu. Nada se ouvia na casa, exceto meus passos. Atravessei a sala, que estava cheia de vidros quebrados por todo o chão. As mesas estavam cobertas de um líquido vermelho e as cadeiras estavam todas no chão. Algumas estavam quebradas e outras muito longe da mesa, como se alguém os tivesse atirado. Liguei para eles novamente e mais uma vez ninguém atendeu. Eu só precisava subir as escadas e chegar ao topo, mas era a última coisa que eu queria. Era isso ou descer ao porão, e essa era uma opção muito pior. Naquele momento eu estava na cozinha, inocentemente pensando que os três poderiam estar em um espaço pequeno como aquele, sem fazer barulho, como se quisessem fazer uma piada de muito mau gosto comigo, escondidos atrás do balcão. Voltei para a sala e vi uma senhora parada. Ela não era tão velha. Ela tinha cabelos completamente pretos, sem nenhum fio grisalho. Perguntei para aquela mulher onde estavam meus pais. Não senti medo quando a vi, muito menos intimidada. Ela não teve a impressão de querer me machucar, ou pelo menos foi assim que eu percebi. Quando fiz minha pergunta, ela não respondeu, apenas sorriu de uma maneira doentia, e foi aí que ouvi um estrondo vindo do segundo andar. Não saí de onde estava, fiquei na frente dela. Mais uma vez perguntei onde estavam meus pais, e aquela mulher resolveu conversar comigo e me dizer que eu havia crescido muito, que estava linda. A lanterna do meu celular estava apontada para o chão, e foi o suficiente para ver boa parte da sala. Éramos só nós duas. Ela também usava aquela roupa que eu via em todas as mulheres que moravam lá. Ela continuou sorrindo para mim, e foi isso que me deixou desconfortável. Por que diabos ela estava sorrindo? Foi então que resolvi ignorá-la e caminhar em direção às escadas para subir. Mas antes mesmo de pisar nelas, aquela mulher falou comigo. Ela me disse pelas costas que não deveria me preocupar, que meus pais estavam seguros se eu fizesse o que ela me pediu. Percebi que estava me esquecendo da minha irmã, então perguntei por ela. A resposta dela me deixou assustada, pois ela me disse que minha irmã não estava em casa e que nem havia acordado, que ainda estava dormindo no quarto. Fiquei muito confusa e perguntei: quem eu tinha visto então? Quem foi que correu para esta casa em busca dos meus pais antes de mim? Já estressada, eu disse a ela que não acreditava nela. Então ela pegou um celular, fez uma chamada de vídeo e me entregou. Pude ver minha irmã dormindo no quarto dela. Havia alguém lá com ela. A outra pessoa que estava com o celular escondia o rosto. Assustada, percebi que ela ainda estava em casa dormindo. Foi chocante e perturbador ver isso, mais do que eu poderia imaginar. Não queria que nada acontecesse com ninguém. Então desisti de subir as escadas e perguntei àquela mulher o que ela queria. E exigi que ela deixasse minha família em paz. Naquele momento ela ficou séria e me disse que aquela não era minha família verdadeira. Me disse para aceitar minhas origens e parar de ignorar o que eu realmente era. Insisti para que ela deixasse minha família em paz e me dissesse onde estavam meus pais. Ela pareceu ficar brava com isso. E a próxima coisa que ela me disse foi que ela os soltaria se eu prometesse nunca mais vê-los e que ela iria embora. Perguntei quem eram eles. A resposta me fez arrepiar, e foi uma reação que ficou aquém de tudo o que passou pela minha cabeça
ao saber que eles faziam parte da seita a qual meus pais pertenciam, e que ela não era uma mulher qualquer, mas sim minha tia. Percebi que talvez minha mãe havia mentido em relação a nenhum irmão de meus pais me quererem. Ela era irmã da minha mãe biológica. E foi aí que entendi porque ela comentou que eu tinha crescido muito e que estavam me procurando. De alguma forma conseguiram me encontrar em San Miguel de Allende, onde nos mudamos há 2 anos. Eu disse a ela que não iria deixar minha família, mas ela insistiu que era minha verdadeira família. E foi então que outras mulheres desceram as escadas, para as quais eu tinha virado as costas. Eram 3 mulheres, e aquela que se chamava minha tia me disse que eram 2 primas minhas, e que a do meio, a mais velha, era minha avó. Todas as 4 eram loiras, e então aquela que dizia ser minha avó começou a me contar coisas do meu passado, das coisas estranhas que aconteceram comigo e eu vi, e aí ela confirmou o que meu pai tinha me contado quando eu visitei ele, que eu era muito especial para a seita. Me disseram que se eu me recusasse a desistir da família com a qual cresci, iria encontrá-los da pior maneira. Naquele momento eu não tinha outra alternativa. Pedi à mulher que me deixasse vê-los, para ter certeza de que estavam seguros e que a polícia estava chegando. Eu estava chorando desde que atendi a videochamada em que vi minha irmã dormindo. Ela concordou em me mostrar meus pais, mas não me levou para outro lugar. Apenas pegou o celular que me deu e ligou novamente uma videochamada. Vi meus pais adormecidos e não estavam sozinhos. No quarto deles não estava apenas aquele que segurava o celular, mas mais de 10 mulheres vestindo as mesmas roupas, aparentemente todas sujas de sangue. Sem mais delongas e prestes a desmaiar devido a uma crise de ansiedade que me consumia, disse-lhes que aceitaria as suas condições, mas que nunca mais mexeriam com eles e que não seriam prejudicados. Minha suposta avó colocou as 2 mãos em meus ombros, me dizendo que eu estava fazendo a coisa certa e que era o melhor a se fazer. Ela pegou um copo da mesa ao lado e me deu. Dentro havia um líquido escuro que parecia emitir uma luz verde por alguns momentos. Segundos depois, desmaiei. Algum tempo depois, acordei naquela mesma casa, mas no quarto de cima, e a primeira coisa que percebi foi que os policiais nunca vieram. Olhei pela janela e vi meu pai tirando o lixo na manhã seguinte. Foi perfeitamente normal. Vi minha irmã sair para regar as plantas do jardim e minha mãe olhando para ela da janela da sala. Resolvi descer correndo e sair para vê-los, mas quando estava no pátio eles interagiam assustados, como se eu fosse uma estranha. Eles viraram o olhar e me ignoraram completamente. Hoje faz 5 anos que isso aconteceu, e choro enquanto relato isso de saudades de meus pais. Também aprendi tudo sobre o culto que irei deixar em completo anonimato.